Quebra da tendência de baixa. A quebra da tendência de baixa é quando o movimento de alta rompe a máxima do topo que antecede o menor fundo. Vamos entender o que é isso. Esse daqui é o menor fundo. E esse daqui é o topo, é a máxima, né, do topo que antecede o menor fundo. Então, quando um movimento de alta rompe a máxima do topo que antecede o menor fundo, a gente tem uma quebra da tendência de baixa. Então, quando o preço vem fazendo topos e fundos descendentes e um movimento de alta rompe a máxima do topo que antecede o menor fundo, caracteriza uma quebra da tendência de baixa. Então, por exemplo, aqui, ó, o preço vinha fazendo topos e fundos descendentes, né, tendência de baixa, e esse movimento de alta aqui rompeu a máxima do topo que antecede o menor fundo. Então, caracterizou uma quebra de tendência de baixa, pois houve o rompimento da máxima do topo que antecede o menor fundo. Ok? Confirmação da tendência de alta, mais conhecido como pivô de alta, né? O preço vem fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, está em tendência de baixa. E aí, após a quebra da tendência de baixa, um novo fundo é formado, superior ao anterior, e na sequência há um novo movimento de alta superando o topo anterior. Então vamos lá, vamos entender o que é o pivô de alta. Então o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa, e aí configura uma quebra de tendência de baixa, ou seja, um movimento de alta rompe o topo que antecede o menor fundo. Então isso daqui é uma quebra da tendência de baixa. Então, após a quebra da tendência de baixa, um novo fundo é formado. Então, após a quebra da tendência de baixa, um novo fundo é formado superior ao anterior, superior ao fundo anterior. E na sequência, há um novo movimento de alta, esse aqui, né, superando o topo anterior, que é esse aqui. Então, depois da quebra da tendência de baixa, um novo fundo é formado, superior ao fundo anterior, e na sequência, um novo movimento de alta supera o topo anterior. Isso é uma confirmação da tendência de alta, ou um pivô de alta. Esse é o movimento de um pivô de alta. Então o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa. Aí um movimento de alta rompe o topo que antecede o menor fundo, ou seja, configura uma quebra de tendência de baixa aqui, né? Na sequência é configurado um fundo superior ao fundo anterior, e um movimento de alta rompe o topo anterior. Então, o rompimento desse topo confirma a tendência de alta ou um pivô de alta. Ok? O pivô de alta caracteriza a confirmação da tendência de alta porque agora eu tenho topos e fundos ascendentes, tá? Então, é um sinal de possível reversão de tendência. Quebra da tendência de alta. Quando o movimento de baixa rompe a mínima do fundo que antecede o maior topo. Aqui o conceito é o mesmo, né? Só muda a direção. Então, o preço vem fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui é o maior topo. Aí um movimento de baixa rompe a mínima
do fundo que antecede o maior topo. Isso é uma quebra da tendência de alta, né? Que na verdade é a quebra da sequência de topos e fundos ascendentes, tá? A ideia é essa. Então aqui, ó, o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes e de repente rompeu a mínima do fundo que antecede o maior topo. Então, esse rompimento aqui caracteriza a quebra da tendência de alta, pois houve o rompimento da mínima do fundo que antecede o maior topo. Confirmação da tendência de baixa ou pivô de baixa. Após a quebra da tendência de alta, um novo topo é formado, inferior ao anterior, e na sequência há um novo movimento de baixa, superando o fundo anterior. Então vamos lá, o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes, quebrou a tendência de alta, né, porque rompeu a mínima do fundo que antecede o maior topo. Após a quebra da tendência de alta, um novo topo é formado, inferior ao anterior. Então, um novo topo é formado inferior ao anterior e na sequência há um movimento de baixa superando o fundo anterior. Isso caracteriza a confirmação da tendência de baixa ou o pivô de baixa. Então, o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes, estava em tendência de alta. E aí, esse movimento de baixa rompe o fundo, a mínima do fundo que antecede o maior topo, ou seja, quebra a tendência de alta, né? Quebra a sequência de topos e fundos ascendentes. E aí, na sequência, faz um fundo, configura um topo inferior a esse daqui, e quando rompe esse fundo, configura o pivô de baixa. O pivô de baixa confirma a tendência de baixa porque agora eu tenho topos e fundos descendentes, né? Isso sinaliza o início de uma possível tendência de baixa. Faixa de negociação, congestão ou consolidação. É tudo a mesma coisa, tá? A consolidação é quando o preço fica fazendo topos e fundos em uma faixa de preço. Então, esse daqui é o gráfico da Hipermarcas, gráfico diário. O preço estava subindo, fez um topo, fez um fundo, aí não conseguiu superar o topo anterior, voltou, não conseguiu superar o fundo anterior, subiu de novo, não conseguiu superar o topo anterior, voltou, não conseguiu superar o fundo anterior, então ficou fazendo topos e fundos nessa faixa de preço. Isso caracteriza uma consolidação. Em termos práticos é o seguinte, se o preço não está em tendência, não está fazendo topos e fundos ascendentes nem descendentes, ele está em consolidação, está andando de lado, como a gente diz. No próximo vídeo eu vou te mostrar o que é uma correção ABC. Então é isso aí, até o próximo vídeo.